quais as dificuldades que um aluno com TEA pode encontrar na escola? Como deve ser? Eu sei que não é uma receita pronta, mas como o professor deve, né, se portar nessa situação? Como ele deve fazer abordagens nessa situação? O que ele deve fazer? O que ele deve buscar? Quais são as estratégias que um professor, que a gente sabe que nós não somos preparados para isso enquanto educadores, mas a gente se prepara, nós não somos preparados, mas a gente se prepara. O que eles podem fazer? Quais as dificuldades que encontram? Enfim. Olha, a maior dificuldade é ele ganhar segurança, né? Primeiro já começa com a abordagem familiar, né? A família de uma autista ou de uma criança com outra deficiência qualquer, ela já é uma família muitas vezes que se encontra fragilizada por conta, né, das demandas do dia a dia com aquela criança, né, da forma que essa criança é vista, até pela própria família, a gente se depara com muitos casos assim, também não são todos, né? Mas a escola, ela precisa abraçar, ela precisa conhecer, né? Então, ela precisa passar a segurança para essa família e para essa criança. A dificuldade de comunicação no autismo, né, a depender do nível 1, 2 e 3, um é um nível que requer, né, um suporte, o nível 2 também requer um suporte mais substancial, o nível 3 também. Então, é importante que a escola conheça todos esses níveis, né, para estar abordando essa família, fazendo uma anamnese, conhecendo esse aluno, né, esse aluno já vem de uma outra escola, esse aluno é a primeira escola que ele vai estudar, então tudo isso tem que ser feito, na verdade, um levantamento, né, para receber essa criança. E é importante esse conhecimento dentro da escola, sim, é fundamental, porque a criança pode chegar com o diagnóstico pronto, né, e também a escola é um sinalizador, né, é um ambiente sinalizador. Ela pode estar observando essas crianças e sinalizando à família, não dizendo ou trazendo o diagnóstico, que nós, como professores, como terapeutas, nós não podemos fazer isso, né? Mas podemos estar encaminhando um relatório, podemos estar citando quais são as observações feitas, né? Assim como a família também, se já tem um relatório, vai fazer a matrícula da criança, já leva. Essa criança já vem sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, tem um relatório, já leva até a escola, porque essa parceria deve ser feita em conjunto, né? Deve estar todo mundo trabalhando com um único objetivo, que é oferecer uma qualidade de vida, oferecer uma educação de qualidade para essa criança. Com relação à abordagem do professor, é interessante pensarmos de forma individual, né? Se eu tenho uma autista de nível 3, de nível 2, eu não posso receber essa criança fazendo um show para ela, né? Eu tenho que conhecer realmente se ela quer ser tocada, se ela quer ser ovacionada, né? Eu tenho que conhecer, por isso que eu sempre aconselho essa abordagem familiar antes da entrada da criança na escola, né? Essa criança precisa chegar na escola se sentir acolhida, se sentir segura. Eu não estou falando com relação à segurança dentro da escola, claro que isso a gente tem, mas é uma questão emocional, é uma questão afetiva, que ele já traz essa restrição interativa, né? Essa restrição com relação ao afeto. A pessoa com autismo não tem afeto, tem sim, é uma pessoa, né, muito afetiva, porém, ela tem a forma, ela tem o momento dela, e isso a escola também tem que estar respeitando. Então, eu acredito na anamnese. Você tem que perguntar ao pai, pai, como é seu filho? Como ele interage? De que forma ele diz, né? Ele passa, ele se comunica com as pessoas, ele já se sente à vontade em outros grupos, né? Porque a família também frequenta outros grupos. Então, como é ele diante de outros grupos? O que é que deixa ele mais agitado? O que é que deixa ele mais tranquilo? Quais são as suas sensibilidades sensoriais? Então, isso é muito importante para fazer o acolhimento dessa criança na escola. Mas, acima de tudo, é importante que o professor, que a escola como um todo tenha sensibilidade, né, para acolher, tenha amor, tenha carinho, tenha um olhar voltado, né, para o espectro autista, para entender como ele é. Então, tudo isso vem antes desse contato, né? Então, é importante que haja muito diálogo com a família, antes de receber essa criança, para que, quando ela chegue até a escola, ela se sinta segura, sinta confiança, e a partir daí, que já não vai ser fácil, né? Ela não vai chegar o primeiro dia na escola e vai amar. Ela vai chorar, ela pode ter uma crise, né? Ela pode não querer chegar perto de ninguém, ela pode se esconder. Então, tudo isso é uma possibilidade que aconteça. Ou não, né? Mas se você tiver sensibilidade para recebê-lo, para compreendê-lo, para acolhê-lo, esse já é o primeiro passo e os demais vêm com o tempo. O professor, ele deve abrir o jogo, ele deve jogar limpo, como diz o povo, né? Falar na linguagem jovem, linguagem popular. Mas, assim, ele deve conversar com os outros alunos em relação à situação, ou essa descoberta é natural, ou isso deve ser natural? Como deve ser esse processo? A gente já viu que a família, se vir antes, fazer essa relação família-escola vai ser bem interessante. E na hora que ele chega na escola, por exemplo, pronto, chegou na escola, a gente já sabe que vai receber, mas ele entra na sala, e aí? Eu vou comentar com os outros, eu vou falar, para que a gente possa, porque às vezes o professor, ele fica com receio, será que eu devo falar, não devo falar, né? E, enfim, qual a sua opinião em relação a isso? Olha só, o bullying existe por causa da falta de informação, a falta de respeito, a falta de comunicação, né? E o ambiente escolar, ele é contrário a tudo isso,
não é isso? Então, assim, é importante falar assim, porque muitas crianças estão fora do ambiente escolar justamente por causa disso. O coleguinha taxou, a família do colega não aceitou. Isso acontece muito aqui em Feira de Santana, eu vou citar porque eu não tenho medo de falar, né? De crianças que têm autismo, que estão traumatizadas com a escola, a família está insatisfeita por conta dessa questão, né, da criança sofrer bullying, dos outros pais não compreenderem que está atrapalhando a aula, de não ter um suporte tão, né, que deveria ter, enfim. Acontece porque eu escuto relatos de mães, entendeu? E isso é muito triste. Então, assim, a partir do ensino fundamental 1, a criança com 8 anos, 7 anos, ela já compreende, né? Ela tem como o professor fazer uma roda de conversa e dialogar com ela sobre as deficiências, o que é o autismo, fale uma linguagem clara, vai ter uma reunião de pais e mestres na escola, vamos chamar um profissional que compreende, que fala sobre isso, né, de uma forma clara também, para que os pais compreendam isso. Não é o meu filho, mas é o filho de uma outra pessoa, e eu tenho que respeitar como se ele fosse meu, porque se fosse o meu filho, eu também queria o respeito de todos, a compreensão de todo, o amor, o acolhimento, o carinho. Então, isso já começa de cedo, né? Isso tem que começar logo nos anos iniciais, tem que começar logo, assim que a criança compreender, ela já consegue compreender muita coisa, então chegue numa linguagem que ela vai compreender, sente a turminha toda, converse, né? O que é o autismo? Vamos falar sobre autismo hoje, vamos falar sobre a síndrome de Down, vamos falar sobre os tipos de deficiência intelectual, porque a escola não é só, a questão da limitação na aprendizagem não está só no autista. Tem autistas super inteligentes, né, de nível 1, que pode ensinar a escola toda, assim, numa maior facilidade, com habilidade. Tem aqueles que não têm nem tanta habilidade assim, de nível 2, que já tem uma dificuldade maior, de nível 3. Existem pessoas com TDAH, com síndrome de Down, existem pessoas com problemas cognitivos, outros problemas intelectuais, problemas que nem tem diagnóstico também, né, que o professor acaba, né, sinalizando. Então, assim, não deve ter só um foco na questão de ser um autista. É uma criança que tem direitos, é uma criança que tem deveres, é uma criança que a família tem, né, sonhos, a família sonha em ver evoluir, ver, né, essa criança poder ter qualidade de vida, poder estar fazendo, né, as atividades diárias dela, não só com relação a atividades pedagógicas, mas atividades sociais, interagindo, comendo sozinha, guardando o livro na mochila, tomando sua água, indo ao banheiro, tudo isso é um desenvolvimento que a escola está proporcionando. Então, assim, as outras crianças, ao ver uma criança entrar em crise porque ela é autista, ela precisa compreender o que está acontecendo, Sim. né? Se ela foi, não vou dizer, se o autista não deu atenção, a mãe, meu coleguinha não deu atenção, por quê? E tal, aí a mãe já vai querer saber, não, é o autista, né? É normal acontecer essa falta de interação de uma forma direta, de uma forma muito cedo. Depois a gente vai trabalhando isso, vai amadurecendo e vai acontecendo aos poucos. Mas precisamos respeitar, né, os limites. Então, assim, as crianças também têm que compreender isso, elas compreendem isso, basta que a gente sente, converse, explique, a criança, a família, a escola como um todo, desde a portaria até o pessoal da higienização, da cantina, todos precisam estarem informados para oferecer um ensino de qualidade, né, um acompanhamento de qualidade, para poder estar auxiliando na educação escolar dessa criança. A nossa educação brasileira, ela já dá uma resposta que as mães querem para os nossos filhos em relação à educação? Estou falando Infelizmente, da perspectiva do autista, do TDAH, sim, nessa perspectiva. sim. Olha, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Né? Eu não tenho medo de falar sobre isso, porque eu sou um exemplo que eu estou em sala de aula e eu sei como é difícil conseguir um auxiliar. A questão das terapias, eu fico muito feliz de vocês estarem desenvolvendo esse trabalho aí, porque, por Rafael Jambeiro ser um município menor, eu acredito que tem uma atenção maior. Mas eu trabalhei numa clínica aqui, que prestava serviços, né, para o público, e pelo SUS. Havia uma lista de umas 4 folhas, assim, de crianças na fila de espera. Então, assim, na escola também, toda escola tem que ter uma sala de recursos para atender essas crianças. O que é a sala de recursos? É um isolamento? Não. É para tirar a criança da sala de aula do convívio? Não. É um suporte. A sala de recursos é um suporte muito necessário para o desenvolvimento da criança, com deficiência, com autismo, enfim. Porque lá vai ter um profissional, né? Aqui eles exigem que os profissionais tenham pós-graduação em AE, que é o atendimento educacional especializado, e essa pessoa vai trabalhar dentro daquelas dificuldades que o professor, juntamente com a coordenação da escola, juntamente com a equipe multidisciplinar que pode estar orientando também, né, toda a equipe escolar, dando ideias, falando sobre onde esse aluno, como esse aluno aprende mais, né, a questão da atenção, a questão da concentração, tudo é uma troca entre ambos. E, assim, precisa dessa sala, mas infelizmente a escola que eu trabalho mesmo não tem. Infelizmente ela não tem uma sala de recursos. E muitas outras escolas também não contam com isso, né? Precisa de materiais, né? Precisa de uma auxiliar em muitos casos. Então, assim, é uma luta constante, né? Tem que solicitar o atendimento educacional fora da escola, né? Quando não tem a sala de recursos na escola. Isso já traz um certo desgaste ao pai, porque você tem que tirar seu filho da escola para levar para
para esse lugar. Então, assim, dificulta muito. Como as terapias, com a equipe multidisciplinar, já que a gente está falando disso, pode contribuir com a escola. Por exemplo, essas equipes que nós tratamos aqui, muitas vezes a gente não consegue trabalhar em rede. A escola fazendo um super trabalho, a saúde não chega lá. A educação fazendo um super trabalho, a saúde fazendo um super trabalho, a assistência não chega lá. Não é o nosso caso, porque a gente está construindo isso ainda de forma, né, claro, tímida, que a gente começou agora, mas nós começamos as três secretarias, né, que foi esse o pedido da nossa prefeita para a gente não trabalhar de forma isolada. Mas em alguns lugares a gente percebe que a escola está, sabe, bombando. A assistência e a saúde não chega junto. A saúde está, a escola nem sabe quem é a enfermeira daquele pessoal, principalmente em cidades maiores. Como você pode conseguir? Qual a contribuição dessa equipe, na verdade, no ambiente escolar? Olha, as intervenções terapêuticas na vida de um autista, ela só avança com essas três vertentes caminhando junto. Não adianta só a saúde fazer o trabalho dela, só a escola fazer o trabalho dela, só a família fazer o trabalho dela de forma individual e não haver um diálogo, um contato, uma informação cruzada, porque vai faltar em algum momento, né? Então, eu sempre digo que a terapia é o laboratório, a família e a escola é a prática. A terapia prepara o aluno para estar na escola, para estar na família, para estar na sociedade, porque é na terapia que vai desenvolver, né, naquela pessoa a atenção, a concentração, a vida social, a interação, né? E todas as pessoas que formam esse conjunto, essa equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante. O neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, o fisioterapeuta, a fono. Eu sou apaixonada pelas fonos. Meu Deus, o trabalho delas. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, viu? Todo mundo é super importante. Mas a comunicação é algo assim, né, que os fisioterapeutas, a terapia ocupacional também, a psicologia para trabalhar o comportamento, as questões emocionais. Gente, cada um tem, assim, 100% de contribuição no desenvolvimento da criança autista, do adulto autista, do adolescente autista, porque quando a gente fala de autismo, a gente não fala somente em crianças, né? Infelizmente, tem aquelas pessoas que descobriram um diagnóstico tardio e deixou de desenvolver muitas habilidades por conta dessa falta, né, do terapeuta. Por isso que é importante, logo cedo, estar fazendo esse diagnóstico, percebeu alguma coisa, a criança não tem contato visual, né, a criança não tem interação, não interage, anda nas pontinhas do pé, né, vamos observar, a gente torce para que não seja, né, mas vamos ligar um gatilhozinho, levar no pediatra, pedir uma avaliação, se não for, ótimo. Nós não estamos aqui para dar diagnóstico, nós estamos aqui para orientar, para sinalizar. E isso é importante, esse trabalho tem que ser feito. Eu já vi pessoas irritadas porque a professora disse que ele tinha autismo. Não, a professora não tem que dizer nada, ela tem que sinalizar. A mãe está observando isso, vamos ter um diálogo aberto, né? Se você também em casa está percebendo alguma coisa, converse com seu médico, né? Com o médico, pediatra da criança. Faça o que for possível enquanto a criança está pequena, porque a terapia é ali que ela vai fazer a mudança na vida da criança, né? E quanto àqueles que não tiveram oportunidade de passar pelas terapias, né? Eles sabem a dificuldade que tem hoje de estar aí, né? Muitos ainda traz essa grande dificuldade de comportamento, de interação, de comunicação, a questão da aprendizagem também, que é muito afetada, porque a aprendizagem, ela se dá pela comunicação, ela se dá pela interação, pela observação. Então, a aprendizagem, eu não estou mais assim, me relacionando puramente à questão pedagógica do alfabetizar. Antes de passar por esse processo, a criança com autismo, ela precisa passar pelas questões terapêuticas, né? Ela precisa passar pelo terapeuta. Então, eu acho que sem terapia não existe desenvolvimento dentro do espectro autista, né? Então, os pais, os educadores, incentivem, né? Incentivem a continuar na terapia. Tem alguns pais que querem desistir porque demora de ver, né, o resultado desse processo. Demora mesmo. Alguns vão ser, né, vai chegar a desenvolver a habilidade de uma forma mais rápida. Outros vão demorar um pouquinho. Mas cada criança tem seu processo. Cada criança é uma criança, ela é individual. Dentro do espectro, ela é individual. O que usa, né, às vezes a gente usa técnicas com uma criança, com outra, não dá muito certo. Então, a gente não deve generalizar nada, né? Porque a tal terapia funciona não, e a outra também não tá. Não pense nisso, não. Faça. Faça porque o caminho é esse. Não se pode descartar as terapias de forma alguma. Lute por elas, porque ela é quem vai fazer a diferença da qualidade de vida do seu filho futuramente. Então, nesse sentido, cada criança, ela tem o seu momento. Sim, com certeza, independente dela ser típica ou atípica, cada criança tem o seu momento. Não se deve comparar nenhum desenvolvimento de uma criança uma com a outra, porque cada criança, tem criança que fala mais rápido, tem criança que demora de falar, tem criança que demora de andar, tem criança que anda aos 9 meses, tem criança que depende muito do ambiente, é um fator genético. Com relação à criança autista também isso acontece. Tem criança que não fala, eu conheço criança que não falava, chegou no consultório sem falar nada, e com 2 anos de terapia, com a fono, com a equipe multidisciplinar, juntamente com a escola, a família estimulando, sai falando tudo. Então, assim, eu não vou poder medir, dizer ele não vai falar, eu não posso acreditar que isso não pode acontecer porque está demorando, não.
É um processo lento, pessoas. Então, vamos, né? Vamos acreditar, vamos torcer, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para que a criança consiga se desenvolver, mas se desenvolver no tempo dela. É algo que não podemos forçar nada, não podemos julgar nada, não podemos, né, querer desmerecer o trabalho de um profissional ou de outro profissional por conta disso, não. É o tempo da criança. Ela tem que ser estimulada sim, ela tem que frequentar as terapias sim, a família e a escola tem que andar junto, os terapeutas juntamente com a escola, elaborando relatório, a cada 6 meses é importante que haja essa troca de relatórios, muito importante que a escola envie esses relatórios por esses professores, né, feitos pelos professores que tenham crianças autistas nas suas salas. Envie esses relatórios para a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar também deve fazer esses relatos, né? Se for preciso visitar a escola, se o professor precisar de uma ajuda, também pode botar com o terapeuta. Só é ligar, marcar um horário direitinho. Vou fazer visita nas escolas também, caso precise. Temos a questão de ligar, de perguntar como está. Se eu notei alguma coisa do desenvolvimento dela, eu vou também procurar a escola. E aí está acontecendo isso, né? As questões emocionais também, né? Que no autismo eles oscilam muito, a questão comportamental. Então, o que é que está acontecendo? Eu notei isso, né? Está mais agitado, está menos agitado, não está querendo ir para a escola, está se queixando. Então, tudo isso tem que ser dialogado para que seja resolvido, né? Então, assim, não cabe ficar com o problema só para mim. Eu não tenho que resolver como terapeuta algo que vem de fora, o que acontece dentro, né? Eu não tenho que resolver, eu tenho que compreender o que está acontecendo, né? Vendo dentro daquilo que a criança está me apresentando, conversar com os pais, conversar com a escola, conversar com os demais terapeutas da equipe multidisciplinar, para assim chegar em comum acordo e descobrir realmente o que, é que está acontecendo, onde podemos evoluir, né? Onde podemos limitar, parar um pouquinho, não, isso aqui está sendo cansativo para ela, vamos dar um tempo. E é assim que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente quer acelerar demais o processo, a gente quer dar conta demais daquilo que é uma limitação da criança, né? Nós não temos que impor limite, quem impõe limite é a criança. Ela sabe até onde ela pode ir. Nós vamos estimular, nós vamos acreditar nela, nós vamos, né, fazer com que ela tenha uma autoestima elevada, que ela goste do ambiente escolar, que ela goste do ambiente terapêutico, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta feliz onde ela estiver. Mas nós não podemos pôr limite, não podemos forçar aquele limite que ela traz. Tudo tem que ser feito, né, num determinado equilíbrio. Até o professor mesmo, né, Jaqueline? Às vezes o professor se culpa um pouquinho, não, porque eu não estou conseguindo, né? Porque eu não estou conseguindo chegar né, a determinado avanço com essa criança. Não se culpe, faça a sua parte, estude realmente a questão do nível da criança, converse com o terapeuta dela, converse com a família dela, veja como, né, tente descobrir do que ela gosta, né, tente ir por caminhos que a criança te oferece a chegar, né? A criança mostra aquilo que ela tem habilidade. Então vá pelas habilidades que ela já traz. Né, tente entrar nessas questões, porque toda criança tem uma habilidade, né? Independente do que, se ela é criança típica ou atípica, ela traz uma habilidade. Então, tente incluir as suas atividades pedagógicas dentro da habilidade que a criança já traz, para a partir daí você poder incluir, né, a questão da pedagogia mesmo em si, do aprendizado, de como aprender, de como ensinar. Eu tenho certeza que no final o professor sai ganhando, porque ele aprende muito mais do que a criança. Com certeza. Então, queria parabenizar, mandar um abraço, né, para a nossa prefeita, que tem uma sensibilidade de estar sempre cobrando que as ações sejam integradas. Então, um abraço, Cibele. Um abraço também para todos os outros secretários que, de forma direta ou indireta, estão sempre nos apoiando, as outras secretarias, se fizeram presente, né, ligaram para saber se estava tudo bem. Então, nada acontece a uma mão apenas. Exatamente. Legal. Eu agradeço também a oportunidade, parabenizo todos vocês, equipes aí, a prefeita. Nossa, é para a história mesmo, porque eu nunca vi isso acontecer em Rafael Jambeiro e agora trazer essa visibilidade, né, voltada para o autismo é fundamental, é essencial, realmente precisa muito. É uma causa que nós vamos lutar até quando não der mais, não, que vai dar. Eu sou muito otimista. Então, parabéns aos pais de crianças autistas que estão aqui, aos terapeutas. Vamos lutar e vamos conseguir, viu? Beijo, eu falo demais. Tchau.